Muito bem, então a nossa aula de hoje é qualificações para entrar no reino. Nós já oramos e vamos entrar agora na aula. Nós estamos nesse tempo da graça, né? Esse tempo da graça, também conhecido como o tempo da igreja. É o tempo que a igreja está operando na terra, o tempo da graça de Deus que nos alcançou, e por essa graça que nos alcançou, nós recebemos o dom da vida eterna, nós recebemos dons de Deus para manifestar o reino de Deus aqui na terra, para cumprir o ID de Jesus Cristo. Esse é o tempo que a igreja de Jesus Cristo mais tem que trabalhar. Não haverá outro tempo. E no Novo Testamento, se não me engano, em João vai dizer assim que nós temos que trabalhar enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém vai mais poder trabalhar. Então, o dia de trabalhar é esse período inteiro aqui, ó. Vou fazer uma bola na grandona, ó. Esse período inteiro que conta desde da morte e sepultamento de Jesus Cristo aqui até o dia do rapto. Esse é o tempo que a igreja tem que trabalhar, que Deus tem que usar as nossas vidas, gastar o nosso corpo para evangelizarmos o máximo de pessoas possível. Hoje nós somos no médico e conversando com a atendente, já puxamos um assunto aleatório, já falamos da palavra, perguntando se era crente, né? Tudo com o intuito para que a pessoa pudesse ouvir da palavra de Deus, para que ela pudesse ser alcançada. Toda oportunidade é uma oportunidade. Amém? Não perca as oportunidades que você tem recebido para dar testemunho, para falar de Cristo, para apresentar Cristo, para que Cristo apareça e a gente não. Amém? Então, vamos lá. Falado isso, então, passado então esse tempo da grande tribulação, do tempo da graça, vai iniciar esse tempo aqui, que quando a gente estudou a primeira aula, a gente falou sobre que o relógio tinha parado com a morte de Cristo e o relógio volta logo após o primeiro arrebatamento, que nós chamamos de rapto. E nesse que o relógio volta, inicia a última semana, que são 7 anos. Acabando esses 7 anos, quem foi no rapto está na bodas do Cordeiro, quem não foi no rapto vai no segundo arrebatamento e vai participar logo depois disso vou escrever aqui para vocês. Quem lembra qual vai ser o primeiro evento ali? Quando termina o arrebatamento, vai ter o quê? Guerra do Armagedon, depois Tribunal de Cristo, depois Julgamento das Nações, ok? E lá no final vai ter o grande trono branco no final dos 1000 anos. Mas onde eu quero chegar com vocês é nessa parte aqui, ó. Então vai ter a Guerra do Armagedon e o Tribunal de Cristo, principalmente esse do Tribunal de Cristo, a gente vai estudar hoje. Então, porque o Tribunal de Cristo vai dar ao cristão, ao crente, todos os salvos, vai dar a eles os seus destinos. E uma coisa a gente precisa ter bem claro. Deixa eu deixar essa câmera um pouquinho mais alta aqui. Uma coisa a gente precisa ter bem claro, que nem todos terão a mesma posição no reino de Deus. Apesar de a salvação ser igual para todos, todos são salvos da mesma maneira, que é pela graça de Deus. No reino, é como se você pudesse olhar para as estrelas, e quando você contempla as estrelas, você vê que você vê um monte de estrela, mas elas não são iguais. Tem estrela que brilha mais do que outra. É isso que nós precisamos entender, que no reino de Cristo, né, uns governarão sobre uma cidade, sobre 5 cidades, sobre 10 cidades, entende? Então, a glória para quem é um vencedor não é igual para todos. Não é igual. Entende? Ok? E tem outra questão que apesar de vai ter glórias diferentes para quem vai reinar, outra diferença é que nem todos estarão aptos para entrar no reino.
ok? Lembrando que o reino, ele é simbolizado, ele tem o símbolo da Nova Jerusalém, a cidade que vem descendo do céu, ó. Ela estava lá, e aí ela vem descendo, e vai pairar nos ares sobre Jerusalém, ok? Então, aqui, ó, a Nova Jerusalém. Nova Jerusalém, ela é quadrada, eu acabei de chamar ela meio retangular, mas ela é quadrada. E quem vai entrar na Nova Jerusalém? Só aqueles que foram aptos para entrar, aqueles que tiveram obras e que foram julgados no tribunal de Cristo e entraram para reinar com Cristo. E aqueles que vão reinar com Cristo não terão todos uma mesma glória. Lembrando que, como a gente deu esse exemplo das estrelas. E os que não entrarem estarão em disciplina. A gente vai estudar essa parte mais detalhada para frente. Até aqui, ficou bem claro para a gente poder aprofundar? Alguém me responde aí, se está entendendo? Sim. Amém. Então, vamos estudar, então. Ó. Então, qual é a condição para ser apto? Pode falar. Eu tenho uma pergunta. Pode fazer. Ô, pastor, eu sei que tá meio fora do contexto aí, mas é assim. É porque tem gente... tem até uma disputa assim, de gente que fala assim que, tipo, a época do arrebatamento, eles falam que... Umas pessoas falam assim que os cristãos vão passar ainda um pouquinho pela grande tribulação, outros falam que vai ser um pouquinho antes, outros falam que a igreja vai subir depois, ainda um pouco. Fala de novo, qual que é a dúvida? É porque, tipo assim, o povo fala, né? Tipo assim, pela Bíblia, porque a Bíblia não dá vários detalhes exatamente de quando vai ser o rapto mesmo, sabe? Então, tem gente que fala assim que vai ser de primeira, depois eles falam que a Bíblia vai ser... algumas cristãos ainda vão passar por um... A igreja vai passar por um período ainda da grande tribulação. Isso, porque assim, as pessoas têm dúvida, Paulinho, nessa parte, porque aqui, ó, vou fazer um desenho, uma bolinha, vê se vocês vão conseguir enxergar daí, ó. Deixa eu pegar aqui, ó, vou fazer uma bolinha azul. Ó, aqui em cima, você consegue ver a bolinha azul? Aqui, ó. Sim, sim. Consegue? Então, ó, vai ter crente aqui, vai ter crente aqui e vai ter crente aqui, ó. Ah, sim. No mesmo tempo, então, os vencedores, os que foram os vencedores que subiram no rapto e os que foram ressuscitados para viver as bodas do Cordeiro, vão estar na bolinha azul de cima. Os cristãos que estarão vivos, mas não são vencedores, estarão na bolinha de baixo. Então, vai ter essas duas coisas acontecendo. O cristão vencedor já vai estar lá vivendo a festa das bodas do Cordeiro, na Nova Jerusalém. O cristão que não foi vencedor, porque qual é a condição para ser apto para reinar? Entregar a vida para Jesus, ser batizado, entendeu? Então, tem que entregar a vida para Jesus, ser batizado e fazer as obras que Deus nos chamou para fazer. Se o cristão se a pessoa já entregou a vida para Cristo e não foi batizada, não tem chance. Se a pessoa entregou a vida para Jesus, foi batizada e não fez as obras, ela não vai subir no rapto. Entendeu? Ela fica durante a grande tribulação. E ela só vai subir no arrebatamento, no segundo arrebatamento, que vai acontecer antes. Vai ser dois. Um antes da grande tribulação e um depois da grande tribulação.
há dois tipos. A Bíblia vai falar que Jesus vai vir como um ladrão, que ninguém vai ver. Ele vai vir e vai levar o que é precioso. Os cristãos que são valiosos pela obediência vão no primeiro arrebatamento, que é antes de iniciar a grande tribulação. E os que estão vivos e ficaram, eles só vão subir no segundo arrebatamento. Eles vão ser perseguidos na terra. Então, assim, Sim, entendi. deu para entender? Deu para entender, sim. Não falou assim muito convicto que deu para entender, mas é assim, Não, entendi sim, pastor. entendeu? A palavra de Deus vai falar assim, que nós não predeceremos os que dormem. Então, o que o texto quer dizer? Que tanto no rapto quanto no arrebatamento, que um vai acontecer antes do outro, tanto no rapto quanto no arrebatamento, nas duas situações, primeiro vão os que morreram, primeiro. Entendeu? Se no rapto, primeiro ressuscitam os vencedores e logo depois vão os vivos. No arrebatamento, primeiro ressuscita os cristãos que não foram para o rapto e depois os que estavam vivos vão para o arrebatamento. Entendi. Ok? O segundo arrebatamento só vai aquele que morrer mesmo. O pastor, Pode falar. o segundo arrebatamento é só os que morreu mesmo, né? Os que vão morrer por Cristo mesmo, né? Não, no segundo Que, tipo, vai vai ser todo mundo. testado. No segundo vai todo mundo. Para ser salvo, ele tem que morrer. No segundo arrebatamento, vai todos os cristãos, os que foram vencedores e não vencedores, todos vão se encontrar com Cristo. Só que cada um vai receber de Cristo, no tribunal de Cristo, de acordo com as suas obras na terra. Quem estava vivo durante a grande tribulação teve uma segunda chance, porque se ele entendeu o que estava acontecendo, se ele percebeu, ó, eu estou durante a grande tribulação, agora é a perseguição dos cristãos. Se ele vencer esse período da grande tribulação, quando chegar ao tribunal de Cristo, ele vai receber galardão, recompensa boa. Entendeu? Mas no segundo arrebatamento, entendi. todo cristão vai. Uhum. Aqui, deixa eu falar um pouquinho também. Boa noite, boa noite. Boa noite, tudo bom, meu irmão? Tudo abençoe. Não, Glória a Deus. termo. Pode falar, Cleverson. Ó, para ir no segundo arrebatamento, aquele que não foi batizado entregou a vida para Cristo. Aí o que vai acontecer? Para ele subir no segundo, ele vai ter que morrer por Cristo. Ele vai ter que negar a si mesmo e morrer. Exemplo assim, como é que eu falo? O cara fala assim, você aceita Jesus e tal? Sim, então você deita aqui que eu vou arrancar sua cabeça agora. Você vai morrer, então você aceita ele, então eu vou te executar. Por exemplo, aí no segundo, se o cara não for batizado, nada, assim. Exemplo. Exatamente. Ó, vamos ler o texto? Uhum. Deixa eu pegar aqui o texto. Só um minutinho.
Ó, vamos marcar 2 textos aí, para ficar bem mais claro. Nós vamos marcar 2 textos. Um dos textos é Marcos 16, versículo 15 e o versículo 16. Se você puder marcar aí. E João, capítulo 3, versículo 5. Vou colocar no chat aqui para vocês. Marcos, capítulo 16, versículo 15 ao 16. E João, capítulo 3, versículo 5. Vamos lá, ó. Marcos 16. Se vocês estão com Bíblia, é importante você já abre, já grita o texto para você ter isso, ou se você tem um papel, anota para depois você ler de novo. E diz assim: Não, beleza, a secretária está marcando aqui. Ótimo. Disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, qual é a condição? Crer e ser batizado. Olha o que diz o texto agora de João, um pouquinho mais para frente. Mateus, Marcos, Lucas, João, capítulo 3, versículo 5. João 3,5. Jesus respondeu: em verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Viu só? Então, aquele que não nascer da água e do Espírito, como é que funciona isso? Nascer do Espírito é entregar a vida para Cristo. Quem entregou a vida para Cristo recebeu o dom do Espírito Santo, recebeu o dom da vida eterna. Então, nasceu no Espírito. E como é que faz para nascer da água? O batismo. Só que daí, exemplo, assim, no final lá, exemplo, aquele cara que se arrependeu tudo, aí tá vendo aquele sofrimento tal, aí eu vou morrer por Cristo. Aí se ele morrer por Cristo, lá entregar a vida e morrer, ser executado, exemplo, ele é salvo. Ó, salvo, todos os cristãos já são. Salvação. Vamos falar assim, aquele que não entendi. Aquele que não é batizado em nada. Não é batizado, entregou a vida Pastor, para vamos Cristo. supor assim. Ó, usa só um microfone, que senão o áudio fica duplicado. Deixa eu tentar responder o que o Clécio falou. Eu entendi, eu só não posso explicar quando a gente usa o termo errado, porque senão a nossa memória confunde depois, para ensinar as pessoas. Salvo, todo aquele que crê em Jesus Cristo já recebeu o dom da vida eterna e está salvo. Salvo para a vida eterna. Agora, para reinar com Cristo, precisa fazer o que Cristo mandou fazer. É simples assim. Eu estou vivendo uma vida de obediência ou eu continuo preso nos pecados do passado, eu continuo mentindo, eu continuo sendo uma pessoa agressiva, eu não procuro me parecer com Cristo, eu continuo vivendo no nível da minha alma. Se eu não conheço a palavra, conhecer a palavra é fundamental. Tem que comer Bíblia, tem que ler Bíblia, tem que ler, aprender. Tá certo que às vezes no começo você vai ler e não vai entender tudo, mas você tem o pastor para perguntar. Lê e pergunta. Temos que conhecer a palavra. Não tem outra condição. Temos que fazer aquilo que está escrito aqui. Agora, a questão do Clévis é assim, o cara ficou na grande tribulação e está vivo. Ele se arrependeu por não ter sido um vencedor antes, por ter obedecido antes. Durante a grande tribulação, se ele já é batizado, entendeu? Agora ele faz aquilo que o texto diz lá em Apocalipse. O Paulinho, tem que diminuir um áudio aí, senão vai dar microfonia aqui. Deixa um só aberto com volume alto. Apocalipse. Tá bom, pastor. Apocalipse 13, ó. Olha o que diz Apocalipse 13. A partir do verso 5.
foi-lhe dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfêmias, e foi-lhe dada autoridade para agir durante 42 meses. Alguém sabe quanto é que dá 42 meses? Em anos, quanto tempo dá? É 3,5? 3 anos e meio. Não. 3 anos e meio. Então, olha só, 3 anos e meio. Por que só 3 anos e meio foi dado poder para a serpente, para Satanás, para a imagem da besta? Porque só nesses últimos 3 anos e meio que o diabo vai poder vencer os cristãos que vão estar na terra. Vou ler de novo. Foi-lhe dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfêmias, e foi-lhe dada autoridade para agir durante 42 meses. Ela, então, abriu a boca em blasfêmias contra Deus para blasfemar do seu nome, do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. Foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Quem são esses santos? Todo aquele que tem Jesus é santo. Não é santo pelas suas obras. Cada um de vocês já tem Cristo. Cada um de vocês já é santo. Não na sua prática de vida, mas porque você foi santificado pelo sangue do Cordeiro. Assim como o sangue é puro e tem poder para te santificar, você é santo. Amém? Não aqueles santos de ser adorado. Você é um santo porque foi lavado e remido pelo sangue de Jesus. Versículo 7 novamente. Foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E foi-lhe dado poder sobre toda tribo, língua e nação. Agora ele domina sobre toda a terra. Todos os que habitam sobre a terra a adorarão. Aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, morto desde a fundação do mundo. Então, quem é que vai adorar a besta? Segundo a palavra de Deus, todos aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Então, os salvos vencedores não vão... não os vencedores. Todos os salvos não adorarão a besta. Ok? 9. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morta. Aqui estão a paciência e a fé dos santos. Amém? Esse é o texto que está falando sobre essa questão do cristão na grande tribulação. Entende? Então, olha só como o cristianismo, às vezes, foi misturado com religião e atrapalha a vida do cristão. Quantas pessoas, ou se você já passou por outras igrejas, o processo de alguém ser batizado leva meses ou até anos para alguém ser batizado, entende? Então, o que impede uma pessoa de ser batizada? Se ela não crer em Jesus Cristo. Essa é a condição para alguém não ser batizado. Agora, ela já crê em Jesus Cristo. Então, ela sela esse casamento através do batismo, nascendo da água e do Espírito. Amém? Está claro até aqui? Amém, está claro. Amém. Deu para responder, Cleves, a sua pergunta? Amém! Dá para escutar eu aí? Dá, Tati. Glória a Deus, que bênção. Seja bem-vinda. Ana Adri, seja bem-vinda. Débora, para quem não conhece a minha mãe, seja bem-vinda. Tá ali, a família do Clécio, glória a Deus. Ô, Paulo, qual que era a sua pergunta? Senão eu vou para frente aqui. Então, vamos para frente. Ó. O próximo texto é Mateus 7, 21. Anota aí. Mateus, capítulo 7, 21. O que esse texto vai falar? Mateus 7, versículo 21. Nesse texto aqui, ó, vai deixar bem claro para a gente que, apesar dos cristãos já terem a vida eterna, deixa eu até escrever aqui, ó.
Mateus 7, 21. Apesar dos cristãos já terem a vida eterna, não, isso não é certeza que ela vai ser aceita no reino. Para o reino de Deus, ela pode ser rejeitada. E olha por quê. Olha o que o texto diz. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Então, você quer ver um exemplo? Um exemplo que pega muitos cristãos que querem reinar com Cristo, mas ainda não fazem o simples. Uma das coisas que Deus mandou o homem praticar. Alguém pode me dizer uma delas? Que o homem tem muita dificuldade de cumprir? A leitura da palavra? Primícias. Dízimos e Vontade de primícias. Deus. Fazer a Dízimo. vontade de Deus. Dízimo. Não é nem ler a Bíblia, é o dízimo. A gente tem que ler a Bíblia para aprender aquilo que ele já mandou e nós temos que fazer. Agora, você quer ver se você está no caminho para quem vai reinar com Cristo? Você já crê em Jesus, já foi batizado, né? Você já crê em Jesus, já foi batizado? Agora, você dizima? Porque a palavra de Deus diz que aonde está o teu tesouro, ali estará o seu coração. Quem não consegue dizimar tem apego ao dinheiro. E quem serve ao dinheiro não consegue servir a Deus, porque não tem como servir a dois senhores. Ou eu sirvo a Deus, ou eu sirvo ao Mamon, que é o Deus do dinheiro. Entendeu? Então é assim, o dízimo não é da lei, o dízimo é um princípio, o dízimo é antes da lei. A lei foi dada em Moisés, mas o dízimo já é um princípio eterno. A gente poderia mencionar o dízimo desde o Jardim do Éden, mas onde você vai ver de maneira mais clara e objetiva é na vida de Abraão. Abraão deu dízimo de tudo, de tudo. Tudo que Abraão acumulou durante toda a sua caminhada com Deus, a partir do momento que ele entregou sua vida para Deus, tudo que ele acumulou, quando ele conheceu Melquisedeque, ele dizimou tudo de todos os anos de uma única vez no sacerdote Melquisedeque. Por quê? Porque, assim, na época, Abraão não tinha um sacerdote para dizimar. Ele colocava o dízimo dele aonde? No seu sobrinho Ló. Só que Ló perdeu tudo quando um reino invadiu Sodoma e levou todos os seus pertences. Ló ficou sem nada. Abraão foi lá, resgatou a família de Ló, pegou todos os bens, porque tudo aquilo que Abraão dizimava ia para Ló. Mas quando ele ganhou na guerra, ele pegou tudo que pertencia à família de Ló e se encontra com Melquisedeque e ali ele entrega o dízimo de tudo. Entende? Então é assim, se nós temos dificuldade de dizimar, é um sinal de uma área que nós precisamos nos libertar. E o dízimo nada mais é do que um propósito de Deus para te libertar desse mundo. Para libertar o seu coração desse mundo, dos prazeres desse mundo, do apego a esse mundo. Entendeu? Então você não paga o dízimo já é do Senhor. Se nós reconhecemos que a nossa vida pertence a Deus e é Ele que supre todas as minhas necessidades, se é Ele que me abençoa, então Ele me dá primeiro para me devolver uma parte para Ele. Qual é a parte que Ele quer? Ele quer só 10% dos 90%, dos 100% que Ele te deu. Então a gente vai ver que para a gente reinar com Cristo, eu preciso fazer aquilo que ele me mandou fazer. Vou ler o texto de novo. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Olha o que diz os versículos seguintes. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci.
apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O que é iniquidade? É fazer o que Deus não pediu para ser feito. Tem gente que faz assim, ó, eu não vou dizimar lá na igreja, mas eu abençoo a vida de outras pessoas. Eu dou esmola com esse dinheiro, eu abençoo alguém que me pede na rua. Não. Isso você vai fazer com os seus 90%. 10% daquilo que Deus te deu, você tem que devolver para o Senhor. E eu não estou advogando em causa própria, mas eu estou na posição de quem ensina aqui. Você entrega para o representante de Deus que você tem. No nosso caso, é eu sou o verdade, pastor. Oi? já está escrito na Bíblia isso aí mesmo, isso é verdade. Exatamente. E aí a gente tem que fazer o que Deus mandou fazer. Então, nós entregamos no representante, no nosso sacerdote. No caso de vocês, da maioria que estão aqui, sou eu, o pastor. No caso dos meus pais que estão em Porã, é o pastor Malcir. E o meu dízimo? Tem gente que tem pastor, você sabia disso? Tem pastor que não dizima? Ele é ótimo para ensinar sobre dízimo, mas ele não dizima. Eu dizimo. Onde eu dizimo? Eu dizimo no meu sacerdote. Quem é o meu sacerdote? O apóstolo Agenor Bortolom. Hoje mesmo, antes de eu pagar, hoje foi ontem, antes de eu pagar qualquer conta, eu já mandei meu dízimo e minha primícia por Pix para ele, mandei a minha mensagem para ele e dizendo quanto era de primícia e quanto era de dízimo. Antes de eu tocar no restante. Por quê? Primícia é a primeira parte. Como é que eu vou dar do que sobra? Eu tenho que dar a primeira parte. Eu recebi, eu já tiro. Entendeu? É assim que a gente tem que fazer. Então, eu já mandei para o apóstolo meu dízimo e a minha primícia. Entendeu? Ah, mas vai faltar para pagar outra conta. Não, é o Senhor que me sustenta. Deus pode me surpreender, como já fez várias vezes. Entendeu? Então, eu não dizimo se vai sobrar naquele mês ou não. Eu dizimo porque de tudo aquilo que eu recebi. E eu calculo exatamente o valor bruto. Eu não fico pegando o líquido do meu lerite. Por exemplo, eu trabalho lá em café, eu vou dar... Não. Qual é o bruto que eu receber? É isso? Eu quero dizimar sobre tudo. Entendeu? Então, todo mundo tem que dizimar. Assim, o apóstolo dizima na vida do pastor Cristo, o pastor Cristo, enfim, todo mundo dizima. Entendeu? Esse é o princípio. Então, quem vai reinar é quem faz a vontade do Pai. Pode falar, alguém quer perguntar? Não, só falando assim que a gente entendeu, pastor, tudo certinho. Amém. Vamos para cima. Nesse versículo, todas as pessoas referem-se ao Senhor como Senhor. O Senhor fará uma distinção entre os discípulos que podem entrar no reino dos céus e os que não podem. Olha só que interessante. Quando você vai lendo os textos de Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai ver que Jesus está fazendo uma caminhada, indo de cidade em cidade, pregando a palavra, evangelizando, curando enfermos. Mas quando Jesus vai falar, você vai perceber que Jesus não fala a mesma coisa para todo mundo. Existem, 3 níveis de pessoas que ouvem Jesus. E agora eu vou te fazer uma pergunta. Em qual delas você se encaixa? Tá bem? Eu vou te mostrar. O primeiro nível é multidão. O segundo nível é discípulos. E o terceiro nível é os apóstolos. O que a multidão é? A multidão está interessada no alvoroço. E, rapaz, tem um monte de gente ali, nem sabe o que é. Que nem atropelou um cachorro, juntou um monte de gente em volta. Chega o curioso, sabe que é meu parente, sabe que é meu parente. Ele quer ver o que está acontecendo. Ele quer saber do milagre, ele quer saber do movimento, quer saber da gritaria. Entendeu? É culto de milagre, eu vou lá, entendeu? Ele só quer o movimento. Ele não quer, ele só quer o movimento, ele não quer se envolver com a obra. O segundo grupo é dos discípulos. O grupo dos discípulos, eles seguem a Cristo. Entendeu? É os que vão com Jesus para onde ele vai. Para esse grupo aqui, não tem hora. Entendeu? Nossa, o pastor está colocando muito compromisso. Para esse aqui não tem hora. Porque a nossa vida é viver a vida com Cristo. Quem está assistindo The Chosen, quem não está assistindo ainda, é THCHOSEN. Você vai conseguir baixar no aplicativo. Passa um seriado sobre a história de Jesus. Você vai ver como Jesus vai levantando lá os primeiros discípulos e depois levanta os primeiros 12 apóstolos. Então, os discípulos são os que seguem Jesus.
Qual é a diferença já entre a multidão e os discípulos? Eles não ouvem a mesma coisa. Com a multidão, Jesus fala abertamente. Com os discípulos, Jesus fala reservado. E quem são os apóstolos? Os apóstolos são aqueles que foram enviados para fazer aquilo que Jesus mandou fazer. Com esses aqui, a conversa é muito mais secreta ainda. O que Jesus fala para a multidão é raso, fala por parábolas, porque fala de uma maneira que a multidão não entende, porque eles não têm um coração para ouvir. Nem todo mundo tem um coração para ouvir o que você está ouvindo aqui. Os discípulos já abandonaram casa, pai, mãe, família, entendeu? Já abandonaram. E os apóstolos já abandonaram e agora já passaram da fase de ouvir e aprender. E agora eles foram enviados para multiplicar. Com esses daqui, Jesus explica. Com esses aqui, Jesus explica as parábolas que ele não explica para a multidão. Agora, quem vai reinar com Cristo? É aquele que faz a vontade. Tem aquele que quer só ver o fogo caindo, mas não quer se envolver. Tem aquele que ama aprender, mas não quer fazer. Entendeu? Ele até vai para todo canto, mas não quer fazer. Agora, quem vai reinar com Cristo? Os 12 apóstolos. E nós, quando compreendemos que Deus quer usar a nossa vida para alcançar a vida dos outros. Entendeu? Então, qual é o meu propósito dessa aula? Não é trazer uma revelação poderosa que você, nossa, o pastor sabe demais, eu nem sei. Mas eu entendi essa revelação. Eu não posso ser multidão, não é suficiente eu ser discípulo. Eu preciso ser um dos apóstolos. Eu preciso ser enviado. Mas para ser enviado, eu passei pelo nível da multidão, eu me envolvi, eu aprendi e agora eu sou enviado. Pode falar. Alguém chamou? Acho que eu tô indo pro segundo, hein? Não, é isso aí. Maturidade no espírito, consolidação, entendeu? Qual é o programa da igreja? O programa da igreja é a multidão chega na célula, aí a gente prepara a multidão para passar por nível de discípulo. Quando a gente começa a entender, agora nós somos enviados. Cada crente é um ministro, cada um que já tem Cristo já pode usar o poder de Deus. Vai pregar, vai convidar, vai influenciar pessoas, porque é isso que vai contar como uma obra para o reino. Porque a nossa salvação não dependeu de nós, foi Cristo que nos salvou. Agora nós precisamos viver a obra de Cristo. Cristo agora vive em nós e quer usar esse seu corpo para cumprir o ID. Então, olha só um projeto que nós vamos iniciar. Ministrei domingo, que nós somos o ministro de Cristo e que Deus quer usar as nossas vidas para multiplicar casas. Qual é a casa que você conhece que não está tendo paz? Faz a proposta para a pessoa. Entende? Olha, você quer que eu venha na sua casa, orar por você, ungir a sua casa e clamar a Deus para que Deus traga paz sobre a sua casa? Se a pessoa disser sim, você vai me avisar, a gente vai se preparar, você vai lá ungir a casa da pessoa, vai orar por paz e vai fazer a proposta para ela. Você acredita que Deus quer fazer ainda mais na sua casa, quer fazer milagres? Porque esse é o propósito de Deus, transformar a vida das famílias. Ela falou assim, eu creio. Então você topa comigo durante um dia por semana, durante 1 hora, durante 7 semanas nós vamos estar aqui orando junto, clamando a Deus por milagre, para que Deus transforme a realidade da sua casa. A pessoa vai falar, eu quero, pronto. Quando ela topar e você ser essa pessoa que está lá ministrando, você está cumprindo o ID. Por isso que às vezes vocês tem pessoas que têm dificuldade para entender. Poxa vida, eu chamei o pastor para ir lá, por que o pastor não vai? Não é às vezes porque eu não tenho tempo, eu não quero ir. É porque eu posso estar tirando de você a oportunidade de Deus te usar como um canal de bênção. Entendeu? Tem problema que você pode resolver. Quando o chumbo for muito grosso e às vezes você olha, esse tipo de luta eu ainda não tenho experiência, nem bagagem bíblica para poder ir lá lutar. Então, aí você me chama, nós vamos juntos lá. Mas fora isso, Deus quer usar a sua vida. Amém? Isso é verdade. Lá no meu serviço é todo dia isso, né? Aí eu já chamei Jonathan, já chamei você e ninguém foi, né? Aí eu falei assim, eu acho que vai ter que ser eu mesma. Aí eu passando na rua e a avó do Eduardo me chama.
Ô, Tati, leva esse óleo ungido lá e passa na Claudete. Falei, misericórdia, para mim orar mesmo. É isso mesmo, Aí entendeu? eu catei o óleo e orei por ela. Passei o óleo ungido e orei. E olha, guarde, exatamente, guarde isso no seu coração. Você hoje está ouvindo tudo o que você precisa para poder multiplicar pessoas para fazer a mesma obra que você. Nós não podemos ser centralizadores, sermos o centro. Cristo é o centro. E ele multiplicou, ele disse assim, ó, se nós crescemos, nós faremos as obras que ele fez e faremos maiores do que ele fez. Jesus teve 3 anos e meio para cumprir o seu ministério na terra. Agora nós temos uma vida toda para fazer. Entende? Se nós cremos, nós faremos obras maiores. Amém? Fala assim, eu creio que Deus vai me usar em nome de Jesus. Aleluia. E sábado, talvez eles vão todo mundo lá na igreja. Aleluia. É isso, filho. Olha, é difícil, mas consegui. Glória a Deus. Olha, tem algo que está no meu coração e eu quero conversar com a liderança, preparar vocês. Nós vamos estipular um domingo do mês. Um domingo do mês será o domingo do evangelismo. Entende? Vai ser o domingo que principalmente nós vamos convidar pessoas, porque naquele domingo vai ser uma mensagem, sempre vai ser mensagens evangelísticas para nós fazermos apelo por salvação. Nós vamos preparar isso. Nós vamos ter um domingo do mês preparado para isso. Em nome de Jesus. Vamos lá, então? Deixa eu ver aqui qual é o texto que nós vamos agora. Vamos para o próximo. Ó. 1 Coríntios, anota aí. 1 Coríntios, capítulo 9, do versículo 23 ao versículo 27. 1 Coríntios, capítulo 9, do versículo 23 ao 27. Deixa eu abrir aqui na minha Bíblia. Vamos ver, então. Faço isto por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Não sabeis que, entre todos os que correm no estádio, ele está usando um exemplo de uma vida secular, de um atleta natural que pratica esporte, tá bem? Então, ele está usando esse comparativo. Vou ler o 24 novamente. É importante que você abra a sua Bíblia e vá marcando os textos. Vou ler o 24. Não sabeis que entre todos os que correm no estádio, na verdade, só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Ele o faz para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, para ganhar uma incorruptível. Portanto, eu corro não sem um objetivo. Combato não como batendo no ar. Antes, e essa é a palavra, agora você tem que grifar essa frase, ó. Antes, vírgula. Você vai grifar até a próxima vírgula. Antes, subjugo meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha, de alguma maneira, a ficar reprovado. Vamos ver de novo a última parte. Antes, subjugo meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha, de alguma maneira, a ficar reprovado. Então, perdão. Então, aqui a condição é reduzir o corpo à servidão. É de, sabe, dar murro no corpo, sabe? Aquele momento de raiva que você quer fazer. Você quer, na verdade, bater no outro, fazer o outro. Você tem que esmurrar o seu corpo, entendeu?
Quem está em casa aí, se você pode abrir a câmera do seu celular, abre uma pelo menos, se tem mais de um celular na casa, para que eu possa pelo menos te ver, a gente acompanhar junto aqui, tá bem? O irmão Valdecir está ali, dá para ver a sua câmera. Benção, meu irmão. Então, o texto está dizendo que eu tenho que esmurrar o meu corpo, reduzir o meu corpo à servidão. Para quê? Para servir a Cristo. Sabe aquele dia que às vezes você está cansado e não quer ir para a célula? Você está cansado, não quer ir para a consolidação, entendeu? Você fez um monte de coisa, você trabalhou, entende? E aí, fala assim, cara, hoje tem que ir para a maturidade no espírito, sabe? Está chovendo, eu tenho que ir para o culto. Nossa, esse final de semana, além de tudo, tem resiliência. Senhor, entendeu? Para vivermos, eu sei que é bênção demais estar nos ouvindo com a obra, mas nós temos que lembrar que no dia mal, no dia que a gente não quer fazer nada, tem que esmurrar o nosso corpo, sabe? Ó, esmurrar o nosso corpo, para que o nosso corpo obedeça a Cristo, obedeça à vontade de Deus, entendeu? A gente fica com aquela ideia que fazer as coisas para Deus é como se alguém fosse tocar harpas. Nossa, na casa do pastor, o dia que o pastor vai ministrar, deve ser assim, o dia dele fica, sabe, som de passarinhos, Deus trazendo revelação. É bênção, irmão, muita bênção ser usado por Deus. Só que não, entende? Se levanta, o inferno se levanta, entendeu? Se levanta para me paralisar, se levanta nas coisas que mais me machucam para que eu não seja um instrumento de Deus para poder levar a palavra. Então, como é que eu consigo ir? Eu tenho que esmurrar o meu corpo. Você tem que obedecer, você tem que ir, você tem que continuar, entendeu? No domingo, eu acabei falando, eu achei depois, eu até cortei o assunto, não continuei falando isso, mas sábado foi uma luta para a gente conseguir preparar a ministração, eu e a pastora, porque uma coisa é a gente ir ministrar, a gente tem que ministrar a palavra, outra coisa é eu e ela temos que ministrar juntos. Então, sábado, nós fomos ministrar em Toledo a palavra de Deus, e fomos ministrar para casais e fomos ministrar juntos. Eu e ela de pé lá, falando para todo mundo. E aí foi uma luta. Mas Deus deu a graça e foi poderoso lá. Pensa num momento maravilhoso. Quando eu entro no carro, sábado, meia-noite e pouco, estou pegando a estrada de Toledo, voltando para Pérola. O clima já começa a ficar diferente com a gente, já começa, parece que, levantar como se fosse uma confusão. Eu falei assim, eu dentro de mim falando com Deus, falei, Deus, poxa, estava tão bom, não podia continuar assim? Aí Deus falou para mim, não descansa, porque a batalha não acabou, a luta não acabou. O próximo propósito é domingo à noite. Fica de olho aberto. Entendeu? Como você não caia nas ciladas do maligno. Entendeu? Então, nós temos que esmurrar o nosso corpo. Alguém te xinga, fala mal de você. Não, eu vou revidar. Não, porque eu não vou deixar barato, não. Não, esquece. Você não faz mais isso. É Cristo que te defende. Cristo tem que viver através da sua vida. Entendeu? Ó, fecha a boquinha. Se a pessoa fala alguma coisa, você tem razão. Você não vai falar mais nada. Não. Entendeu? Porque eu sei o nome disso. Quem tá cheio de Espírito Santo entende tudo. Então fica quietinho. Exatamente. Porque se estivermos na carne, a gente não dá conta de obedecer à voz do Espírito. Nós temos que estar cheio do Espírito para conseguirmos fazer aquilo que ele nos manda. E isso é fazer a vontade do Pai. Obedecer à voz do Espírito. Isso também é fazer a vontade do Pai. Amém, irmãos? Vamos para o próximo texto? Olha só, se quisermos receber o prêmio, o que nós devemos fazer? Qual é o prêmio da vida do cristão? É a coroa, porque a salvação nós já temos, que é o selo do Espírito, que Cristo já vive dentro de nós. Agora, qual é o prêmio dessa corrida que nós estamos nessa vida? Qual é o prêmio? O prêmio é uma coroa. Quem quer receber essa coroa? Eu quero receber essa coroa. Eu quero. Amém. Mas esmurro... Aleluia! Mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão. Muitos, vou ler isso aqui para vocês. Muitos estimam seu próprio corpo por cima do prêmio,
Entretanto, Paulo disse que dominava o seu corpo. Ele era capaz de controlá-lo. Paulo podia controlar a concupiscência de seu corpo, as exigências excessivas de seu corpo e os desejos de seu corpo. Entende? Quem veio do mundo, quem nasceu e viveu as práticas do mundo, né, tem que passar por um processo gigantesco de transformação. É a forma de falar que tem que mudar, é o arrastapé que acontecia no final de semana, de dançar, que tem que mudar, entende? Um monte de coisa. A bebida tem que mudar, os vícios tem que largar, entende? Tem que esmurrar o corpo e fazer o corpo obedecer à vontade de Deus. Entendeu? É fazer o corpo obedecer à vontade de Deus. Por isso que Paulo fala assim, eu sujo com o meu corpo. Nossa, eu estou com a vontade de pitar um cigarro. Não, não vou. Entende? O corpo chega a tremer. Um exemplo meu. Fala aí, exemplo Tati. meu que acontece comigo. Ó, era do mundão. Vai ter Zé Felipe, né? Eu não vou, não. Glória a Deus. Hoje eu tava na frente do espelho, se arrumando para ir trabalhar. De repente veio a música na minha mente. Aí eu comecei a cantar, eu ia no espelho assim para mim, falei, sai, tá amarrado em nome de Jesus. Aleluia. Aí eu peguei, sabe o que eu fiz? Liguei a TV e coloquei uma oração. Glória a Deus, Tati. É isso aí. Isso nós temos que fazer. Já veio o primeiro sinal assim, ó. Pá, nós temos que tirar. A minha esposa, olha só, vou contar uma brincadeira. A gente estava aqui em casa, numa das refeições, e a gente estava brincando entre a gente, e a pastora fez uma paródia inocente. Não tem uma musiquinha que fala assim, ó, que está rolando em tudo quanto é rede social, desenrola, bate, joga de ladinho. A gente não canta essas coisas em casa. Mas na brincadeira que a gente estava brincando um com o outro em casa, ela colocou uma brincadeira, sem nenhuma maldade. Na hora, a Johanna pegou e começou a cantar. A gente não ouve essas coisas em casa. Eu e a pastora sabemos que isso está mas as crianças não assistem esse tipo de coisa aqui em casa. Na hora, a Johanna começou a cantar a paródia que ela falou. Eu fechei a cara, ela também. A gente falou assim, ó, parou. Não vamos brincar mais com essas coisas. Por quê? Porque a Johanna chega na escola, vai cantar isso. O que vão pensar quando ver ela cantando? Entende? Então, isso que nem a Tati falou, ó, pum, acendeu o alerta, não, parou, não vamos permitir isso. Johanna, não pode, chega. Já desenvolvemos para ver outra coisa, cantar louvor, porque qualquer coisa pode influenciar. Quer falar, Cleverson? Não? Então vamos lá. Apocalipse 3, versículo 11. E agora você vai poder escrever aí. Se você está escrevendo, você vai colocar assim, ó. Você vai fazer uma pergunta e eu vou te responder. Qual a diferença entre recompensa e dom? Apocalipse capítulo 3, versículo 11. Vou ler o texto. Capítulo 3, versículo 11. Eis que venho em breve, ou eis que venho sem demora. Ou outras versões, venho logo. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Muitos cristãos confundem recompensa de dom. E o que é? Qual é a diferença entre recompensa e dom? Olha só, dom, uma outra tradução para a palavra dom, você vai escrever aí. Dom é igual a presente. Uma outra tradução para a palavra dom, toda vez que você vê na Bíblia a palavra dom, você tem que lembrar, é presente. Presente você recebe, você não compra presente.
Entendeu? Tati, quando você faz aniversário, você ganha presente de alguém? Às vezes ganha um outro, né? Depois que a gente cresce, não ganha presente mais, não. Mas ganha sim. Dudu! Dá presente aí, Du, brincadeira. Olha só, então, o que você fez para receber esse presente? Só viveu, chegou a data, recebeu o presente. Simples assim, E não é? olha, eu fui com medo, hein? Morrendo de medo e ganhei o dom que eu não sabia de nada. Pensei que eu tava doida. Então, olha só, o dom, ele é um presente. O que a pessoa fez para recebê-lo? Nada. O dom é um presente. Agora, a recompensa, que é a coroa, ela está ligada aos esforços. Agora, alguém que te deu presente algum dia, Paulinho, você já ganhou presente? Sim, já ganhei. Quando você ganhou presente, alguém tentou pegar o presente de volta depois? Não. Se nós somos assim, a mesma coisa acontece com Deus. Deus, ele dá um presente e não toma de volta. Então, a salvação, ele é um presente. Deus não tira a salvação. Agora, a recompensa, você pode perder. A recompensa não é presente, a recompensa é o resultado do seu trabalho. Entende? Quando, Ana Adri, você está aí? Sim. Quando a irmã trabalha lá, os 22 ou 23 dias do mês, no final do mês, quando vira o mês, você recebe o seu Salário. salário. Agora, se você não trabalhar, quando vira o mês, você recebe salário? Não. Isso é recompensa. A coroa é só para aquele que trabalhou. E trabalhou segundo os termos do empregador. No caso agora, o empregador é Jesus. Jesus está chamando todos os seus filhos a trabalharem, mas trabalharem de acordo com a sua vontade. Não adianta eu estar lá na prefeitura de Cafezal, sou contador lá, trabalhando na área de recursos humanos lá. Mas eu chego lá e eu quero fazer outro tipo de serviço. Eu cansei do meu serviço, eu vou trabalhar com a galera do caminhão, dos que trabalham lá com caminhão. Não, vou dirigir ônibus. O ônibus vai conversar com mais gente, vou poder falar de Jesus. Se eu fizer outra coisa, eu vou receber o salário? Não. Eu vou receber, na verdade, é uma advertência, porque o que eu fui chamado para fazer, eu não fiz. É a mesma coisa com relação ao reino. O tribunal de Cristo vai ser isso. O dia que Jesus vai entregar para cada um a sua recompensa. Para aquele que fez a vontade de Deus, recompensa coroa, vai reinar com Cristo. Aquele que fez a vontade de Deus de forma relaxada, vai receber a sua punição. A recompensa vai ser uma punição. E aquele que não fez nada, nem trabalhou, punição também. E a Bíblia fala que aquele que sabia e não fez, vai ser punido com muitos açoites. Aquele que não sabia e não fez, vai ser punido com açoites. Então, quem sabe e não faz, apanha mais do que aquele que não sabia e não fez. Ficou claro até aqui? Sim. 2 Timóteo, capítulo 4. O pastor, Pode falar, Paulinho. daí o dom é só para quem entregou a vida para Cristo, né? Só para quem entregou a vida para Cristo. Ah, ok. 2 Timóteo, capítulo 4, do versículo 7 ao 8. Olha o testemunho de um vencedor. No final da vida,
combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está reservada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a minha vida. Amarem a sua vinda. Perdão, no final eu errei. Então, Paulo está dizendo que ele combateu o bom combate. Ele acabou a carreira, do início ao fim, combatendo o bom combate, pregando a palavra, ensinando, sabe, corrigindo. E no final da vida, ele guardou a fé. Ele não perdeu a fé. Quantos cristãos que começam bem, no final, porque às vezes acontece alguma coisa que eles não compreendem, vão abandonar. Deus não existe. Isso acontece com pessoas que às vezes sofrem por alguma coisa, porque perdeu o pai, perdeu a mãe. Poxa vida, isso é o mais natural de acontecer, perder um filho, perder um filho recém-nascido ou um filho dentro do ventre. Tem gente que entra em parafuso e começa a confundir as coisas, perde a fé. Perdeu a fé, perdeu o reino. Entendeu? Perdeu o reino, perdeu a salvação, perdeu o reino. Porque temos que combater o bom combate, terminar a carreira, fazer tudo aquilo que foi chamado, e até isso, no final, guardar a fé. E aí Paulo termina dizendo, desde agora, a coroa, a recompensa, a coroa, me está reservada, a qual o Senhor, justo juiz, que no dia da grande tribulação, no tribunal de Cristo, vai julgar, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem sua vinda. Sabe qual é o resultado de quem ama a vinda do Senhor? O resultado é viver como se hoje fosse o último dia. Ele dá o máximo de si a todo dia. O máximo de si todo dia. Vou te falar mais. Sabe qual é o resultado de que você está aprendendo sobre a visão dos vencedores? O resultado não é você estar aqui. É você fazer o que você está aprendendo. Se você já você já entregou sua vida para Jesus, você pode conquistar outras pessoas a entregar a vida para Jesus. Você já foi batizado, você pode alcançar outras pessoas também para o batismo. Você já foi consolidado na sua célula, você pode ajudar o seu líder em treinamento, a consolidar essa multidão que a partir de agora você vai levar para Jesus e vai ajudar a ensinar. Amém? Aleluia. Entendeu? Maturidade do Espírito. Você está aprendendo, colocando em prática e levando pessoas a aprenderem e colocarem em prática aquilo que você também está aprendendo. E para isso, esse trabalho para Cristo não tem horário. Não tem horário. É só no dia que o pastor marcou o horário. Não. Trabalhar para Deus não tem hora. Às vezes você está dormindo, Deus te acorda, vai orar. É para você orar por fulano, por ciclano. Às vezes você está indo trabalhar e Deus fala assim, não vai lá antes, passa na casa de fulano. Mas por quê? Não. Estou sentindo que você tem que passar lá. Você passa lá e Deus te revela, ora por ciclano. Entendeu? Abençoa fulano. Seja um canal de bênção. Isso não tem hora. Vai ter célula. Não é só eu ir para a célula. É a oportunidade de outras pessoas me ajudarem a cumprir o meu propósito. Edificar pessoas para Jesus. Então, eu vou chamar pessoas, meus amigos, meus primos, meus tios, meu avô, entende? Vou chamar todo mundo que eu conheço e incentivá-los. Toda semana, até que Jesus os alcance. Amém? E para nós terminarmos... Parece que eu estou no encontro com Deus. Aleluia! E para nós terminarmos... Oi? Aleluia. Assim, ó. Glória a Deus, glória a Deus. Isso é sinal, e glorifica o nome de Deus mesmo. Fala assim, graças a Deus, eu estou ouvindo, estou aprendendo. Quanto mais você glorificar o nome de Deus, mais Deus vai te entregar. Você quer ver isso? Faz isso durante os cultos. Faz isso durante onde você estiver ouvindo a palavra de Deus. O pregador não precisa ouvir,
mas fica glorificando. Deus, obrigado, Pai, louvado seja o teu nome. Espírito Santo, continua a derramar, a me ensinar. Quanto mais você faz, quanto mais você provoca, mais o Espírito Santo de Deus vai derramar, vai te ensinar e vai te encher. Em nome de Jesus. Para nós encerrarmos hoje, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 14 e 15. Vamos escrever aqui também. 1 Coríntios, capítulo 3, 14 ao 15. Pode falar, Paulo. Não, pastor, já tirou minhas dúvidas já. É que eu vou tirar aqui, é que a sua mãozinha estava erguida assim, ó, no aplicativo. Então tá bom, vamos lá. 1 Coríntios 3, 14 ao 15. E o texto está dizendo assim, ó, 3, do 14 ao 15. Ó, eu vou ler um pouquinho antes, tá? Versículo 11, eu vou ler, em diante. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que já está lançado, o qual é Jesus Cristo. Ninguém pode colocar outra condição, ensinar outro caminho, se não for Jesus Cristo. Se alguém sobre este fundamento, se alguém sobre Cristo, formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará na verdade. O dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. O fogo vai provar qual é a obra que cada um fez. Você quer ver, ó? Na vida da igreja, é simples. Você pode analisar a sua vida. No dia que você passa os seus maiores perrengues, qual é a resposta que você dá através das suas atitudes? Entende? Você paralisa, você desiste. Quem desiste não permaneceu, não foi perseverante, não está edificando nem na sua vida uma obra prevalecente. Entendeu? Temos que ser perseverantes em dias bons e em dias maus. Em dias que a palavra me agrada, em dias que a palavra não me agrada. Em dia que eu tenho ajuda das pessoas, em dias que eu não tenho ajuda das pessoas. Em dias que eu sou reconhecido e em dias que eu não sou reconhecido e ainda às vezes sou maltratado. Eu devo continuar a fazer aquilo que o Senhor Jesus me chamou para fazer. Quando eu tenho ajuda e principalmente quando eu não tenho ajuda. A nossa vida está sendo provada. Essas circunstâncias, elas vêm para medir a nossa febre. E aí? Qual vai ser a resposta que a gente vai dar? Paulo deixou o exemplo. Ele combateu o bom combate, terminou a carreira e guardou a fé. Durante todo esse processo, ele teve dias muito felizes, teve dias de muita prosperidade, mas também teve dias de muita necessidade. Teve dias que ele apanhou, teve um dia que ele apanhou tanto que foi dado como morto. O pessoal deixou ele lá e morreu. Quando a turma que apedrejou ele foi embora, vieram os discípulos, levantaram ele, deram comida para ele, e no outro dia cedo, ele levantou e foi fazer a obra que Jesus chamou ele para fazer. Nem ficou lá, tô cheio de dorzinho, reclamando, vida, céu, ninguém olha para mim. Não, no outro dia ele já levantou e foi fazer a obra. Um dia anterior, apanhou ao ponto de ser dado como morto. Imagina o estado físico que ele estava. Paulo apanhou tanto, foi preso, encarcerado no mais profundo do cárcere, no calabouço das prisões, foi acorrentado. Imagina Paulo sangrando, cheio de hematoma. Paulo e Silas na prisão começam a cantar, louvando a Deus. E a cadeia estremece. E as correntes se rompem. Jesus, escuta bem, o Espírito de Deus, Cristo, está buscando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, porque são esses os adoradores que o Pai procura. Esse tipo.
o que não desiste, o que deixa Deus usar a sua vida. Amém? Então, o texto vai continuar falando assim: se a obra de alguém que edificou sobre ele permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, este sofrerá dano, mas será salvo todavia como pelo fogo. Tem várias formas de nós fazermos uma mesma coisa. Várias formas. Construir um prédio, tem várias formas de se erguer um prédio. Eu vou te dar um exemplo para terminarmos aqui. Existem várias formas de você construir um prédio. Mas eu me lembro um dia que eu estava assistindo um documentário e tinha um prédio que foi construído mais ou menos nos anos de 1940. Olha quanto tempo faz, 1930, 1940. Eles construíram um prédio de mais ou menos 5 andares e era uma indústria muito grande, era uma cervejaria o prédio. E os engenheiros tinham que demolir, porque era um prédio antigo, para construir um novo prédio naquele lugar. E aí eles furaram todo o prédio nas colunas, colocaram dinamites. E aquele dia da explosão foi o dia da prova dos engenheiros que construíram aquele prédio. Os caras instalaram bombas no prédio inteiro, dentro das colunas que sustentam o prédio, e aí apertaram. Bum! Foi aquela fumaça, tomou conta de tudo. Quando a fumaça abaixa, o prédio estava no mesmo lugar, nada tinha mudado. Meu Deus do céu. Sabe? Imagina os detalhes que o engenheiro e os pedreiros fizeram naquela obra. Com que capricho eles fizeram aquela obra. Ao ponto que as bombas não conseguiram. Não foi bombinha num andar para que o resto caísse. Foram bombas em todas as colunas. E aí, o fato daquele prédio gigantesco não ter caído foi motivo daquele prédio ser matéria de ser estudada, e até hoje eles estudam condições de como construir um prédio para ter a mesma resistência do que aquele. Entende? Hoje você vai ver as construções de hoje em dia, o cara quer construir rápido, ele compra aquelas treliças fininhas, baratinhas, que já vem pronta da construção. Agora eu te pergunto, como você quer edificar a obra de Deus na sua vida? Comprando essas trelicinhas baratas? Ou fazer um prédio que vai suportar o dia da explosão, o dia do fogo do Senhor? Para isso, nós precisamos empenhar toda a nossa vida, empenhar toda a nossa família. Toda a nossa família. Por isso a importância da vida de oração, de viver a vida de Deus, que Deus tem para nós, com excelência, entende? Com ousadia, com determinação. Porque essa obra que Cristo nos chamou para fazer, ela não é feita em segundos. Elas são dias. Olha quanto tempo você está comigo aqui ouvindo da palavra. É dedicação. É tempo, acabar aqui, você vai dormir essa noite diferente, vai dedicar tempo maior em oração. Amanhã você vai acordar, antes de pegar o seu celular, você vai orar. Pai, me dá a direção. Ser comigo, o Espírito Santo me guarda, me ensina, me dirige em todas as coisas, para que eu viva a tua vontade e não a minha. Para que em tudo que eu fizer, o Senhor esteja comigo, me direcionando, me ensinando, me guardando, me dirigindo em cada detalhe, que nenhuma palavra que sai da minha boca seja fruto do meu próprio pensamento, mas que seja direção do teu Espírito, para edificar a vida de outras pessoas. E aquilo que poderia sair da minha vida, da minha boca, se não for para edificar, se não for para aumentar a vida de alguém, se for para destruir ou diminuir a vida de alguém, que não saia dos meus lábios, que não saia da minha mão. Em nome de Jesus. Amém? Vou tocar com vocês aqui, nós vamos orar. Não, vou no outro, que eu acho que eu vou com mais liberdade. Dá para ouvir o violão? Tá? Amém. Vou pedir
pedir para que você feche os seus Vai olhos. pôr cantando. Amém. Eu vou orar primeiro por vocês, depois nós vamos adorar ao Senhor em nome de Jesus. Pai, louvado seja o teu nome, engrandecido e exaltado, Deus. Pai, é possível te sentirmos e te percebermos. Que a tua graça, Pai, agora seja multiplicada, Pai. Não só, Deus, neste momento, mas dentro do teu povo. Que a unção, Deus, da tua graça, de ousadia, Pai, seja sobre a vida dos seus filhos. Que todo, Deus, toda timidez caia por terra agora. E que o Senhor levante, ó Deus, os seus filhos como agentes da paz, como ministro, ó Pai, do teu evangelho, para alcançar, ó Deus, os perdidos, ó Pai, para alertar, ó Deus, aqueles que estavam desanimando, aqueles que estavam pensando em desistir, ó Pai. Que em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, venha queimar, ó Deus, nos lábios dos teus filhos, ó Deus, a palavra de salvação, a palavra, ó Deus, de sabedoria. Pai, que nesses últimos dias o Senhor, ó Deus, venha usar a vida dos seus filhos como nunca usou antes, ó Pai. Em nome de Jesus eu declaro e profetizo uma nova unção, ó Pai. Uma nova unção que nunca mais, ó Deus, vão parar. Nunca mais, ó Deus, vão desistir, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Aleluia, Jesus. Ouvi o meu Senhor bater a porta e o meu coração queimou. Ouvi o meu Senhor bater a porta e o meu coração queimou. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Aleluia! Eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Eu tenho fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Eu tenho fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Aleluia, Jesus. Obrigado, Pai, por esse tempo de aula, Jesus. Que a unção, ó Pai, de multiplicação, ó Deus, seja sobre a vida dos teus filhos. Pai, milhares de milhares, centenas de milhares de almas, ó Pai, que serão alcançadas pelos profetas desses últimos dias, ó Pai. E aqui estão estes profetas, ó Deus. Cada um desses alunos, usa-os, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ele abençoe você também e dê muita força, viu? Aleluia, aleluia. Sabe, irmãos, a gente não tem muito. Não tem muito para dar.
mas eu quero te deixar um conselho. Um conselho que é uma sabedoria. Daqueles que podem te ensinar alguma coisa, suga-os o máximo que você pode enquanto você os tem por perto. Entende? Tudo. Se você quer aprender hoje instrumento, lá na igreja está assim, ó, de graça. Você só precisa se esforçar aí. Sabe? Aprender da Eu vou na palavra. bateria, hein? Amém. Eu vou na Glória a Deus. bateria, hein? Nós não sabemos quantos dias nós teremos. Sabe? Nem eu sei o quanto tempo eu tenho em Pérola. Eu tenho um sonho para Pérola. Eu creio que é um sonho de Deus, uma obra realmente relevante nessa cidade. Mas eu não sei se antes disso o Senhor nos leva para outro lugar. Então, aproveita cada oportunidade que você tem. Não falte na próxima aula. Sabe, convide mais pessoas, até mesmo me provoca, pastor, tem que ter a aula. Ou não esquece, entende? Para que você possa aprender. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Estou muito feliz por você estar aqui comigo hoje. Amém? Manelita, irmão Valdeci. Se você for, vai ficar alguém aí, casal. Amém. Amém. Eu quero levantar muitos pastores, em nome de Jesus. Muitos pastores. Ana Adri, Jonathan, Luana, Paulinho, Luiz. Amém. Luiz. E outros também. Mãe, pai, obrigado. Cleverson aí. Amém? Galera, vamos encerrar.